Você lembra que quando a gente tem um rompimento, né, de uma resistência, de uma trincheira vendedora, isso demonstra a força compradora tomando conta do mercado? Então não seria intuitivo a gente pensar que, após uma longa congestão, né, um longo processo de acúmulo de forças do mercado, o rompimento da resistência daquela congestão poderia ser o estopim, né, aquele desequilíbrio que vai permitir a liberação da força acumulada durante o processo congestivo e, dessa forma, a aceleração das altas. E, portanto, identificar o momento exato daquele desequilíbrio, que vai ser o estopim para o mercado explodir, vai permitir que a gente possa capturar altas maravilhosas para o preço das ações. E é isso que a gente quer aqui. Então, o momento ideal para a gente fazer aquela compra vai ser no rompimento daquela resistência. Mas qual resistência que eu estou falando? A congestão não é formada por um suporte e uma resistência paralelos, né, dentro dos quais a ação está operando? Então é exatamente o rompimento dessa resistência que forma a congestão que a gente quer ver. Agora, como a gente está falando de rompimento, ia ser ainda melhor se esse rompimento ocorresse com força, com convicção, né? Mostrando para a gente que a força compradora realmente está predominante naquele momento. E para isso, eu quero ver duas coisas. Um candle de força, rompendo a resistência, e um volume financeiro acima da média. Porque o candle de força, ele vai mostrar para mim que o rompimento está acontecendo com força, né? Com convicção do mercado. E o volume financeiro vai dar consistência para esse sinal. Vai mostrar que o mercado está rompendo aquela trincheira vendedora, né, que é a resistência, não com 1000 soldados, mas sim com 1 milhão de soldados. Só para relembrar vocês, o candle de força de alta é aquele que tem um fechamento próximo da máxima e um corpo de grande amplitude. E o volume financeiro acima da média ocorre quando aquela barrinha do volume supera a média dos últimos dias. Então, se eu tenho uma ação dentro de uma tendência de alta no médio prazo, que se congestionou ali durante um certo tempo e que depois rompeu a resistência com um candle de força e um volume acima da média, bum! Eu tenho uma excelente oportunidade de ganhar dinheiro com a valorização daquela ação. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos reais disso acontecendo. Vamos dar uma olhada então no exemplo prático que eu separei aqui para vocês. Primeiro de Sul América, Sula 11. Tá? Vejam que o mercado vinha evoluindo, tinha uma resistência marcada em 14,75 e nesse último pregão aqui que a gente está vendo, o mercado rompeu essa resistência com um candle de força. Né? Vejam que a gente tem um candle com um corpo de grande amplitude e um fechamento próximo da máxima. Nesse momento a gente recomendou uma oportunidade de compra aos nossos clientes, que foi enviada tanto pelo celular, quanto por e-mail, quanto dentro do Toro Radar. E o que a gente vê acontecendo nos dias seguintes é o mercado acumulando aí uma alta de quase 6%, refletindo exatamente essa predominância compradora que gerou a nossa entrada. Outro exemplo interessante que eu separei para vocês foi em TRPL4. Vejam como a gente tinha uma resistência marcada ali na linha verde em R$ 33, representada por um topo anterior. Né? Em determinado momento, o mercado consegue romper essa resistência também com candle de força. Né? Por que um candle de força? Vejam como a gente tem um corpo de grande amplitude e um fechamento próximo da máxima, que demonstra exatamente para a gente a predominância compradora, né? A força compradora preponderante frente aos vendedores. E o que acontece em seguida é exatamente uma valorização do papel. Né? A gente tem logo nos dias seguintes uma valorização que chega ali a 5% de alta. E esse é outro exemplo de oportunidade que a gente pôde explorar junto com os nossos clientes. Né? Uma oportunidade que a gente também recomendou tanto pelo celular quanto por e-mail, quanto dentro do Toro Radar. Vamos ver um último exemplo para poder consolidar o que a gente aprendeu. Um exemplo em Ering, HGTX3. Vejam que a gente tinha uma resistência marcada limite 2,25. O mercado rompe essa resistência, também com candle de força. Né? A gente vê aí um corpo de grande amplitude, um fechamento próximo da máxima. E o que a gente vê nos dias seguintes é o mercado se valorizando significativamente. Em relação ali ao ponto máximo, a gente teve quase 5% de alta. Essa foi outra oportunidade explorada pelo Toro Radar. E o mercado continua subindo, né? Se a gente pegar um prazo maior, a gente vê que a Ering chegou a acumular quase 15% de valorização em relação à compra que a gente recomendou aos clientes do Toro Radar e que foi gerada exatamente pelo rompimento de uma resistência com um candle de força. Agora existe uma última coisa que eu queria que você soubesse. Existe uma situação em que a gente não vai querer comprar aquela ação logo no rompimento. Isso vai acontecer quando o mercado fizer aquele rompimento já muito esticado, já muito sobrecomprado.
Vocês lembram que quando a gente aprendeu sobre o IFR, a gente viu que ele nos mostrava o fôlego do mercado? E que quando o mercado estava sem fôlego, existia uma grande possibilidade de que ele corrigisse antes de continuar subindo? Então, se no momento do rompimento o IFR de 2 períodos, que é o que a gente aprendeu a usar, estiver acima de 98, isso vai apontar para a gente o seguinte, que apesar da força compradora realmente estar preponderante, naquele momento ela já está muito cansada para continuar avançando sem antes dar uma recuada. E nesse caso, a gente vai abortar uma compra nesse momento e vamos esperar o que a gente chama de pullback, que é exatamente o tema da nossa próxima aula.